Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um Clínica Trader nesse domingo. Hoje, nesse domingo aqui, a gente está fazendo esse Clínica Trader aqui não ao vivo, né? Como costumeiramente a gente sempre está aqui aos domingos ao vivo. Esse vai ser mais um que vai ser a gravação, que quando esse vídeo aqui está saindo, eu estou de férias, sim. Férias de verdade mesmo, né? Porque férias para resolver problema não é férias, né? Essa semaninha agora, final de julho, eu tirei para dar uma descansada e inclusive descansar é o tema do nosso Clínica Trader deste domingo. Então, como sempre, lembre-se de avaliar esse vídeo, compartilhar, seguir o canal Psicologia Financeira se você é a primeira vez que você está vendo um vídeo aqui do canal. Saiba que todos os domingos a gente faz o Clínica Trader aqui ao vivo, ok? Vamos lá, deixe suas perguntas, seus comentários aqui embaixo, tá? Mesmo não sendo ao vivo, você tem aí a minha garantia de que será respondida deixando aqui, se for uma dúvida, um comentário, né? Fique à vontade. Ok? Vamos lá, então, pelo título aqui você já sabe o que a gente está falando. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o burnout, né? Se trader tem burnout, o que é o burnout. Então eu preparei aqui um guia para facilitar aqui para a gente essa discussão. Bom, primeiramente o burnout vem aí do inglês, né, que é burn, queimar. Eu até coloquei essa imagem aqui, que é essa figura desse fósforo queimando. O burnout, ele acontece, é uma síndrome emocional, né, uma síndrome de um agravamento. A tradução seria um esgotamento emocional, um esgotamento da nossa saúde mental. E aí até o que se mostra que depois do palito queimando, ele já queimado, né, que seria o estado aí do burnout mesmo. Então a ideia da gente conversar sobre essa síndrome é dizer um pouco sobre o que acontece no mundo aqui principalmente no caso aqui do day trading, tá? Já é uma síndrome, ela está ligada ao trabalho, né? Então uma síndrome que ela está diretamente ao esgotamento mental, sim, mas é ligado a uma situação laboral, ou seja, no trabalho. Então é muito comum que professores, no grupo aí de profissional de professores, a gente encontra uma incidência alta de trabalhadores com burnout, em vários médicos, enfermeiros, pessoal da saúde no geral, né, que lida, principalmente nós tivemos agora por conta da pandemia do Covid, né, então vários profissionais da saúde com burnout, né, precisam trabalhar ali turnos excessivos, e também os trabalhadores da segurança pública, né? Então, principalmente aí, policiais também. Então, geralmente são atividades em que você tem um nível de responsabilidade muito alto, né? E aqui, né, no nosso caso, no day trading, também é uma atividade em que a gente já hoje encontra muitas pessoas com essa síndrome também. Então, ligada à atividade do trader. Então, primeiro vamos ver aqui o que é o sintoma, né? O que acontece quando a gente avalia, né, e tem um diagnóstico para burnout. Então, alguns sintomas mais comuns, tá? Esse aqui são retirados esse material que é retirado lá do Ministério da Saúde mesmo, ok? Vocês podem conferir aí no site do próprio do Ministério da Saúde, ok? Então, a gente tem aqui cansaço excessivo, então é um cansaço físico e mental. Então, são atividades que, no caso aqui, como eu falei, segurança pública, enfermeiro, em que você fica muitas horas, né, precisa às vezes trabalhar em turnos, né, turnos de 12 horas, às vezes turnos até de 24 horas para algumas atividades, então isso pode levar, né, e também mesmo quando seja menos tempo, mas você tem uma responsabilidade muito intensa. No day trade a gente acaba encontrando isso, então assim, traders sofrem burnout, tá? Isso não é, como eu sempre gosto de dizer para vocês, não é frescura, não é bobagem, isso é sim uma síndrome que já está aí há alguns anos, né, já diagnosticada, já catalogada, estudada, e numa atividade em que você muitas vezes se coloca como algo, até mesmo na tua disciplina, a gente fala bastante sobre isso, a necessidade de ter rituais, a disciplina, ter o seu comportamento muito bem ligado àquilo que você gostaria de ter resultados, mas pensando em todo o processo envolvido, e a responsabilidade de você clicar mesmo, né, de você estar na frente da tela, podendo, muitas vezes vai perder dinheiro em uma operação, vai ganhar em outras, e ficar muito ligado
toda essa situação de ganhos e perdas. Então, mentalmente, aqui no nosso caso, né, o burnout aqui a gente está falando principalmente ligado à atividade do day trading, tá? Vou colocar trader aqui, mas principalmente, né, com os operadores aí diários. Então, a gente tem aqui mentalmente, né, uma carga de responsabilidade muito alta. Pode acontecer também, né? Como diagnosticar outro sintoma comum, dor de cabeça frequente, né? Se eu falei é frequente aí, uma dor que às vezes você já acorda com dor de cabeça, às vezes o dia toma algum medicamento e não passa. Claro que são todos associados ao trabalho, né? Então, enfim, a pessoa que às vezes tem uma dor de cabeça, ela pode ter por vários outros motivos. Mas quando a gente vai, né, associando algumas questões, tanto de sintomatologia física e também do contexto, né? Então, o contexto aqui, para alguém que está, como eu já atendi casos de traders com burnout, que acordavam ali 4 horas da manhã, faziam todo um ritual, uma preparação pré-mercado que envolvia fazer uma série de replays, né, uma série de estudos, aulas assistidas, toda uma preparação técnica e depois começar a operar e operar ali de 9 da manhã até as 18 horas. E depois ainda fazer algum tipo de estudo pós-mercado para depois acordar no outro dia da mesma forma, às vezes dormindo pouco, e isso aí sem sábado e domingo, tá? Sem feriado, sem nada. Traders que, às vezes, achando que isso pode de alguma forma potencializar, fazer com que seja mais rápido essa chegar a alcançar, né, onde ele gostaria financeiramente, mas esse excesso, né, que vem da atividade, inclusive atrasa, né, todo esse processo. Outra caso aqui é alteração do apetite, né, então assim, ou comer demais ou comer de menos também, tá? Então não é só um caso de privação, né, do desejo de comer, da necessidade de comer, mas também às vezes o excesso. Insônia, dificuldade de concentração. Até para insônia, a gente vai ter um vídeo aqui depois falando exatamente sobre a parte do sono, tá? Tamanha a importância do sono para o trader, tá? A gente vai falar um vídeo específico sobre a parte do sono. Então, dificuldades de concentração enquanto está trabalhando, então enquanto está operando, olhando para a tela, e aí a gente vai ver até a memorização vai dificultar. Aqui, sentimentos de fracasso e insegurança. Então, muitas vezes, por conta de estar nesse todo esse excesso, alguma operação que sai, algum dia que saia fora, isso já muitas vezes faz com que ele se sinta, o que não seria dessa mesma forma se fosse num contexto diferente, mais equilibrado, mais saudável, mas por conta do excesso, ele sente de uma forma mais intensa até essa rotulação de fracassado, né, e de que achar que as coisas não vão funcionar. E às vezes não vai funcionar, acaba querendo intensificar ainda mais algo que já está excessivo. Sentimento de negatividade constante, e também sentimentos de derrota e desesperança. Incompetência, né? Então todas a parte dos pensamentos também começam a criar esse tipo de rótulo, né, de incompetente, que não consegue. O humor acaba sendo alterações repentinas, principalmente o humor mais agressivo, né? Pode acontecer, e aí decorre também isolamento, que é ficar quieto, sozinho, sem outras pessoas, porque começa tanto a cabeça e as emoções trabalharem contra ali. Sente-se mal, sente-se para baixo, dorme pouco, come excessivamente ou come menos do que deveria, né, normalmente, fica isolado, fica com o sentimento de que as coisas não vão funcionar e acredita que precisa ainda mais intensificar alguma rotina de estudo, enfim, até mesmo de estar operando, né, ou caindo às vezes em uma armadilha aí que é overtrade. Sentimento de cansaço e dores musculares. Tá? Então são, entre outros, tá? Aqui não é uma lista exaustiva, então todos os sintomas aqui, coloquei aqui os mais comuns, mas há outros aí também, vocês podem procurar, né? Se estiver sentindo alguma coisa que não sei se não está aqui, mas não me sinto bem com isso, procure, né, um psicólogo, um psiquiatra para fazer uma avaliação do teu caso especificamente, ok? Mas que fique claro que sim, os traders eles sofrem de burnout, né? O excesso pra gente, como tudo, né, que a gente sempre fala aqui no Clínica Trader, tanto a falta, né, você não fazer aquilo que deveria, mas também o excesso que vai trazer problemas pra gente. E que é um dos mais comuns, tá? Talvez assim, que mais frequentemente
isso aí na minha prática é relatado, as pessoas sentem problemas gastrointestinais, ou seja, começa a sentir queimação, azia, gastrite, dor de barriga, enfim, algum tipo de problema gastrointestinal por conta de, né, ser o nosso órgão aí que muitas vezes é um dos primeiros que anunciam que está tendo algum problema do ponto de vista emocional. Bom, vamos falar agora do que a gente pode fazer para mudar isso, tá? Então, seguindo aqui algumas orientações básicas, tá? Primeiro, você conhecer essa síndrome, saber da existência dela, perceber se algum dos sintomas alinhado com o contexto do que você está vivendo, né, do que você está fazendo. Aqui também posso citar alguns casos de pessoas que não conseguem desligar do mercado mentalmente, na cabeça está o tempo todo pensando em operação, em trade, né, em precisar acertar, enfim, não querer, em hipótese alguma, estopar alguma operação, até mesmo ficar antevendo essas sensações e esses pensamentos enquanto está ali no final de semana, esse mercado, pensando aqui na B3, né, o mercado fechado. Bom, como é que a gente começa a trabalhar, né, para você melhorar desse ponto? Que você não precisa estar, né, no burnout em si, mas a ideia até que não esteja mesmo, né, porque você já entenda e já comece ali a trabalhar em alguns aspectos para justamente corrigir, né, esse resultado que pode ser o mais provável caso, né, não se perceba e não se mude. Então, definir pequenos objetivos na vida profissional e pessoal, que é uma dica aí do Ministério da Saúde no geral, né, para o burnout, mas aqui para a gente são pequenos objetivos, então, na sua, como sempre falo, na sua semana. O que você tem como objetivo operar naquela semana de resultados estimativos? A gente também tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre limites. Então, deixar um pouco mais métricas, né, um pouco mais próximas da gente ali, ó, na semana, no dia também, mas na semana o que você pretende nas suas operações e também os cenários que possam ocorrer, tá? Porque aí não foge muito, né? Você já tem uma expectativa que é uma expectativa razoável do que aquilo que pode acontecer mediante o que você vem operando, né? O número de contratos, o lote, a exposição ao risco, tudo isso. Bom, e aí, participe de atividades de lazer com amigos e familiares, tá? Então, atividades de lazer e aí vai ser o que você entender que seja benéfico para você, que você sinta-se bem fazendo, com outras pessoas, principalmente familiares, né, em casa, também é importante, tá? São momentos que a gente desliga a cabeça da atividade. A nossa principal aqui, né, no Clínica Trader, a gente está falando para traders. Então, desligar do mercado. Até eu falo isso, às vezes, pelo menos um dia na semana tem que ser sagrado para você descansar. Que seja o sábado, seja o domingo, enfim, que você não vai descansar. Vou descansar aqui, vou colocar um documentário sobre o mercado financeiro, sobre a crise do subprime, vou colocar um vídeo, um filme que seja, mas que fale sobre isso. Né? Eu vou assistir mesmo que seja um Lobo de Wall Street, alguma coisa nesse sentido para poder descansar. Não. Ali é uma atividade que seja 100% fora qualquer característica do mercado, porque para a sua cabeça, de fato, o seu cérebro desligar essa atividade, que é justamente isso aqui. Então, você pode pensar em atividades que vai fugir, né, do que você faz. Vai passear, vai comer, né, comer em restaurante, ir ao cinema, dependendo da sua cidade. Quem mora, né, no litoral vai para a praia, vai para o parque, vai para a montanha, faça alguma atividade que te dê tranquilidade. Tem trader, por exemplo, que me falou o seguinte, que descobriu agora, né, depois de mais de 20 anos afastado, voltou a pescar. Falou, na hora que eu estou ali, eu não estou pensando em nada. Sou eu, estava com a família, né, eu, meus familiares e tal, aqui, e aquela atividade de pesca. Que falou que 20 anos que ele não fazia isso, e a calma e aquele momento de presença que ele teve nessa atividade renovou ele para a semana. Então a gente precisa, né, você vai encontrar o que para você faz sentido. Tá? Evitar contato com pessoas negativas aqui, né, que eles colocam, especialmente aqueles que reclamam do trabalho ou dos outros. Né? Então, isso aqui para o dia a dia. Né? A gente evitar pessoas que vão colocar ali negatividades, que isso não funciona, que isso não dá certo, que isso não é para você. Muitas vezes acabam reforçando aquilo que você já meio que está começando a acreditar de forma errada, que nada que você está fazendo funciona. Se tem um terceiro que já tem essa característica de ser negativo e age assim, seja para quem for, com o que for, né, ele reforça em você essa crença disfuncional na tua cabeça. Aí é ladeira abaixo. Então, a mesma coisa, né, e no geral, a gente se afastar dessas pessoas
para não ficar, né, se contaminando com esse tipo de pensamento. E pelo contrário, converse com alguém que você tenha confiança sobre o que você está sentindo, o que você está vivenciando, o que você está passando, tá? Então é muito importante quando acontece, né, casos, principalmente dentro de casa, que o marido ou com a esposa, que a namorada, a noiva, ou seja, o filho, a mãe, o pai, quem está dentro da tua casa e tem uma convivência, essas pessoas consigam entender o que a tua atividade atual, né, como trader, e incentivar. Melhor ainda quando a gente tem esse cenário. Quando não tem, né, que às vezes tem o contrário disso, então realmente se distanciar não da pessoa, mas desse tipo de conversa, né, distanciar de falar sobre esse contexto que está acontecendo no mercado, porque uma vez que você vai ter naquele momento ali, se você já tiver tentado explicar, né, o processo em que você está envolvido, os riscos que você tem que fazer na sua expectativa, tudo isso, e ainda assim não funcionou, então não tocar, né, nesse tipo de assunto, não ficar tentando convencer o outro se uma vez que já não funcionou, pelo menos se você já está sentindo toda essa carga emocional pesada que a gente está falando aqui do burnout, ficar trazendo mais implicações, dificuldades também não vão facilitar, então muitas vezes a gente tem que deixar, né, nesse caso, aceitar que as coisas não vão ser assim por um tempo, né, até que você consiga demonstrar algo diferente, enfim, mas deixar de lado nesse momento. Faça atividades físicas regulares, tá? Então isso aqui no geral é importante para a ansiedade, tá? Para você aumentar seu limiar, a sua tolerância à ansiedade para operar, mas principalmente aqui no caso do burnout, atividade física, cardiorrespiratória, caminhada, corrida, bicicleta, remo, natação, que seja, vai te ajudar fisiologicamente falando muito, tá? São ansiolíticos aí naturais que teu corpo vai produzir para te ajudar. Que é o que muitas vezes vai acontecer, né? O burnout, ele é diferente só de um estresse momentâneo, né? É algo que é contínuo, né? Uma pessoa com burnout, por exemplo, né, já atingiu ali o ponto máximo, digamos, da síndrome, um caminho natural ali muito, né, comum é a depressão, né? Então, entrar no estado clínico mesmo de depressão em estados de ansiedade mais graves, muitas vezes. E o que a gente está falando aqui é justamente até para que evite, né, chegar a esse ponto. Tá? Claro, se você já está se sentindo, como eu falei, procure um profissional da área da psicologia para te ajudar. Diagnosticar, né, e tratar. A terapia é um dos principais remédios, né, digamos, para sair, né, ajudar o paciente a conseguir se restabelecer. Mas, como eu falei, a ideia aqui é que, né, você entenda, e já, principalmente com o exercício físico, já vai te dar, né, uma ajuda, uma das principais ajudas aí para você conseguir, que o teu corpo vai te auxiliar também nessa retomada aí, né, dos eixos. Evitar, né, consumo de bebidas alcoólicas, tabaco, outras drogas, porque aí acaba assim piorando, né? O álcool, principalmente, que é o fácil acesso, né, para a maioria dos traders aí, a maioria todos os maiores de 18, muitas vezes ele é confundido, né, com algo que vai te relaxar, então vai te deixar melhor e tal, enfim, só que no final aí dessa caminhada ele tende a piorar, né? Então não né, evitar, sim, ainda mais com essa concepção, né, de te ajudar a relaxar e com isso, né, evitar aí um agravamento. Na verdade, se você está agravando, né, com o consumo, principalmente o consumo excessivo aí de bebidas alcoólicas e outras drogas. Beleza? Então vamos lá. Eu quero deixar uma dica para a semana aí, né? Já que a semana é de descanso, para mim, pelo menos, não vou julgar que você esteja, mas quando a gente está falando do burnout e de você entender a importância para o trader de você ter momentos específicos para que a tua cabeça saia realmente daquilo que você tem vivenciado, né, semanalmente ali, você tem um momento para fazer esse distanciamento, um dos pontos que são importantes para essa profissão, que é a resiliência, tá? Então eu vou deixar essa indicação aqui. Eu quero fazer ainda um vídeo específico de resenha, falando sobre o livro aqui do Donald Robertson, que é o Pense como Imperador, que eu acho que é um livrinho pequeno, tá? Que tem link aqui na descrição do vídeo, se você se interessar. Tem em formato e-book. Eu tenho ele aqui em e-book, tá? Eu botei a capa aqui, mas o meu eu acabei comprando aqui em e-book, como a maioria dos livros, até que eu vou trazer de resenhas aqui no canal,
vão ser de livros no formato digital por conta de espaço físico mesmo, né? Para ficar comprando esse monte de livro. Depois chega uma hora que você não cabe mais. Mas é um livro importantíssimo para a nossa trajetória aqui no mercado financeiro, porque ele trabalha essencialmente pela visão do estoicismo, falando bastante da vida do Marco Aurélio, né, que eu penso como imperador. Então o imperador no caso aqui é do Marco Aurélio, imperador romano, que estudou e vivenciou, né, os pressupostos do estoicismo desde a juventude dele, bem cedo, né, até o final da vida dele. Então o Donald Robertson, ele é um psicólogo, e é um psicólogo até da linha da cognitivo comportamental, e ele trata de muito bem desse assunto, tanto a parte filosófica como a parte da psicoterapia em si, e esses elementos, como que eles, pela jornada do Marco Aurélio, né, como que são importantes que a gente entenda e aplique isso à nossa vida. Então, do ponto de vista da resiliência, de a gente conseguir entender um certo equilíbrio na nossa vida, que eu acho que é o grande ensinamento aí do livro, e do que a gente consegue ter de relatos, né, do autorrelato, né, do livro que o próprio Marco Aurélio escreveu, Meditações, que é muito falado, vários pontos aqui nesse livro do Pense como Imperador, e que é esse do equilíbrio, né, em momentos em que a gente às vezes se exalta ou, né, peca, digamos, pelo excesso, e também às vezes pela falta, né, e essa retomada para esse equilíbrio que é muito bem explorado nesse livro. Tá? Se você se interessar, tem link aqui na descrição deste vídeo, mas depois eu também quero trazer uma resenha falando um pouco mais sobre algumas passagens que são importantes. Esse é um livro que eu sempre, nos meus treinamentos, nas aulas, eu indico. Ok? Deixa eu voltar aqui para mim. Então é isso. Agradeço a você que está aqui mais uma vez comigo no Clínica Trader. A gente segue essa semana. Espero que as suas operações aí, com esse nosso bate-papo aqui semanal, né, esteja de alguma forma melhorando, você trazendo mais reflexões, né, e mudanças para o seu dia a dia, nesse mercado que já exige muito emocionalmente da gente. Ok? Então, cabeça forte aí, mente tranquila, e a gente se vê no próximo domingo com mais um Clínica Trader. Um grande abraço. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se você quiser saber mais, eu tenho um treinamento intensivo para a parte emocional do trader, no qual eu trabalho este assunto e vários outros. É só clicar no link aqui abaixo para você saber mais.